A palavra bullying Eu em choro inglês com ela significa porque me volta. ameaçar, Me intimidar, volta tudo ao repetir passado. uma maldade à Por ter passado por exaustão. isso, eu tenho autoestima baixa até hoje. Ninguém me aceita, por que tem que estar ali? A última vez que eu fui conversar com a coordenadora dele, ela disse pra mim que ele deveria se acostumar a ser chamado de gay. Assim, foi uma época bem difícil, onde eu tinha que aguentar as pessoas falando de mim e mal da minha família e mal das pessoas com quem eu convivia. Eles normalmente me atacavam quando os professores não estavam me olhando, só que até mesmo quando os professores estavam de frente para a turma, eles faziam isso. Só que alguns professores nem ligavam e falavam que era só uma brincadeira. Outros diziam essas coisas e isso me machucava muito, porque eu via que eu não tinha apoio moral nem dos profissionais, nem mesmo da minha mãe eu tava tendo apoio naquela época, porque eu era muito rejeitada por ela. Ela dizia que eu era feia, eu era burra, eu era idiota e ela falava muito mal do meu cabelo, porque ele era meio cheio e ela não gostava, porque ela queria que as filhas dela fossem perfeitas e nenhuma foi. Nenhuma foi do jeitinho que ela queria, a gente Barbie, digamos assim. Eu passava por algumas humilhações que muitos adultos nem passaram, e se eles passassem, outros não iriam nem aguentar 3 dias do que eu passei 3 anos. Nessa época eu perdi muitos amigos, porque as pessoas que praticavam bullying comigo iam atrás das pessoas que eu conversava e convivia e praticavam bullying com eles também. Então era uma coisa bem difícil, digamos assim, de aguentar. E alguns deles nem aguentaram e simplesmente saíram da escola depois daquilo, por não aguentar a pressão. Eu acho que foi um momento que eu fiquei muito apática, eu ignorava a maioria das pessoas. Eu me trancava no quarto e não saía nem para falar com os meus familiares. No máximo, eu só saía para tomar banho, comer. Bom, quando eu comia, tinha vezes que eu deixava, eu nem comia direito. Por fim, quando eu estava no 2º ano, minha mãe decidiu me colocar em um tratamento como psicóloga. Depois que eu fiz, as coisas pareciam ter melhorado. O mais repugnante, que eu acho, são as torturas físicas e psicológicas. Não só em crianças e adolescentes, mas também até mesmo atingindo os adultos. Agora, eu pude fazer algum tipo de tratamento. E as pessoas que não têm uma renda familiar boa e não podem nem pagar um psicólogo? Se as pessoas que praticam bullying te agredirem ao ponto de você fraturar alguma parte do corpo, você tem que passar por cirurgias ou alguma coisa do tipo. Tem pessoas que têm dinheiro pra fazer isso, só que tem outras que não. Então essas pessoas vão ficar com aquele medo, aquela coisa toda aquela memória do que eles passaram, e eles não vão nem poder fazer uma cirurgia. Então eles vão ficar desfigurados só por causa daquelas pessoas. O ruim mesmo é que por mais que você faça cirurgias, tratamentos, aquelas dores vão continuar existindo. O medo vai continuar existindo. Não importa quanto você fuja. Porque tem vezes que é tão forte, porque até mesmo tem pessoa que se suicida por causa disso. E tem muita pessoa que fala que é só drama. Eu não acho que é só drama. Não é só drama você passar por várias humilhações por dias, semanas, meses ou talvez anos, que nem eu. Então, é uma coisa que as pessoas
devem ter muito cuidado, porque muitas pessoas estão sofrendo por aí e ninguém sabe. Foi um momento muito difícil, tanto para mim quanto para ela. Por mais que não estudávamos na mesma escola, eu podia entender o que ela passava. Porque até em casa ela não comia direito. No máximo era 2 refeições e ainda assim deixava muita comida no prato. Ela não falava mais constantemente com a gente que nem antes. Eu era o porto seguro dela. Eu tentava animar ela sempre que podia. Ela dava risada, mas sempre ficava muito calada. Parecia que ela queria se esquivar fisicamente e moral de alguém. Mesmo já sabendo o que tinha acontecido, não conseguia ajudar ela. O máximo que poderíamos fazer era mudar ela de escola, mas o local que ela mais gostava era a escola. E as escolas mais próximas depois daquela tinham que pegar 2 conduções e andar bastante até chegar lá. Ela era uma pessoa bem alegre. Ela não julgava ninguém, muito menos não deixava de falar com ninguém que ela gostava. Mas depois do ocorrido, ela deixou de ser a pessoa que todos amavam. Ela não tinha mais cuidado com as palavras. Acho que isso era tão sério que em uma semana ela já tinha mudado bastante. A nossa mãe já tinha visto o que estava acontecendo e resolveu interferir. Por mais que ela fizesse coisas ruins com a Greta, ela agiu da melhor forma, sabe? A relação delas até mudou, sabe? Nossa mãe resolveu colocar ela num tratamento psicológico. Depois daquele dia, às vezes eu acho que ela sofre um pouco por lembrar dos ocorridos. Os principais fatores que eu percebi na Greta, a partir do momento em que eu comecei a tratar ela, é que ela desenvolveu um certo nível de depressão e ansiedade. Por mais que essas palavras possam assustar algumas pessoas, a depressão também, eu diria que seja a doença do século. Porque o tanto de pessoas que vêm tendo ao decorrer, ao passar do tempo, o sentimento também de insuficiência, a solidão, ela vem também sendo totalmente ignorada pelas pessoas. Então, é algo que é de se pensar. Essas mudanças estruturais comuns em jovens que já sofreram bullying desenvolveram com o tempo um dos sintomas mais prejudiciais à saúde, a baixa resistência imunológica, já que com isso a pessoa pode acarretar em contrair vírus e algumas doenças, ou também haviam notado que a Greta estava perdendo muito cabelo por conta do estresse que ela passava em casa. Não só temos que tomar cuidado com o problema da saúde dessas pessoas, mas também tentar entender o porquê disso acontecer tão naturalmente nas escolas. Normalmente presenciamos vítimas de bullying no âmbito escolar, pois é lá onde as crianças estão aprendendo a ser independentes. Elas também são, muitas das vezes, na verdade, são influenciadas por pessoas adultas mais velhas. Elas são influenciadas no seu âmbito de casa, no âmbito de escola, pois é lá que elas estão aprendendo a ser o que são, a serem também independentes e se integrarem em um meio social, e algumas vezes para demonstrarem e terem um mínimo
de atenção, ou até mesmo por prazer de ter o poder. Essas crianças acabam agredindo a outra pessoa. Normalmente, o agressor sofre ou já sofreu alguma violência, geralmente também trazidas de casa por conta dos pais, e acaba descontando nas pessoas próximas a ela. O bullying é tão sério que pode afetar até mesmo os espectadores. Igual aquelas crianças que veem a agressão ocorrer, mas não fazem nada. Essas crianças têm tendências a ficarem apreensivas, nervosas ou com medo ao serem expostas perto de quem pratica o bullying. Por isso que devemos tratar com mais rapidez as crianças vítimas e agressores, pois elas ainda não têm uma mente tão estável, também é uma mente manipulável e ainda estão passando por um momento de formação do seu caráter e pessoa. E acontecimentos assim podem ser mais prejudiciais com transtornos mentais do que para um adulto. Como podemos ver, as pessoas estão cada vez mais sendo expostas à violência. Por coisas assim, é que não podemos deixar essa minoria que se expressa ficar extinta. Precisamos que as pessoas lutem contra essas diferenças ou contra qualquer tipo de agressão. Não podemos julgar a pessoa só pela sua aparência, cultura, gosto ou jeito. Cada pessoa tem seu jeito de agir, cada pessoa tem sua opinião e cada um tem o direito de respeito. Então, se você precisa de ajuda, ligue 188. Gente, eu sou linda. Os principais fatores que eu percebi é que sou linda. Matheus vai ter que editar a minha beleza. Fica olhando pra minha cara. Cada dia, cada vez. As pessoas estão cada vez dia. Bullying, no caso, Vamos ver, as pessoas estão uma merda. Tá aparecendo esse pi, 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 pi. Corta essa parte. corta, Corta isso. corta. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling. Some filé. Como podemos ver, as pessoas estão cada dia mais Sou linda. estão sendo expostas cada vez mais. Ele é muito bonito. Tá gravando? Quem é muito bonito? Não, ninguém. Vai embora? Como podemos... Não mexe. Tem que começar.